campeonato se torna cada vez mais decisivo e Max Verstappen deve sim vencer no final do campeonato. Ou será que não? Será que as esperanças ainda existem para Lewis Hamilton? Espera para você ver esse vídeo, porque aqui eu falo tudo sobre esse assunto. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e sim, Lewis Hamilton com certeza é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, para não falar que ele é o melhor nesses tempos agora, nessa geração. Entretanto, esse ano de 2021 tem sido muito difícil para o piloto inglês, já que a Red Bull fez um carro voador e Max Verstappen, é claro, é um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1 e talvez seja sim o mais veloz da categoria. Dessa forma as coisas ficam mais difíceis para Lewis Hamilton, que estava no início do ano apontando para uma possível aposentadoria no final desse ano. Entretanto, eu acredito que ele iria se aposentar apenas se ganhasse esse campeonato mundial. E esse novo contrato com a Mercedes, assinados com 2 anos de duração, acaba indicando que Lewis Hamilton talvez tenha perdido um pouquinho das esperanças em vencer o campeonato desse ano, ou talvez esteja tentando fazer de outras formas para conseguir garantir algum campeonato nos próximos 2 anos. É claro que essa situação são apenas suposições, já que Lewis Hamilton poderia sim assinar novamente. Ele já dizia que tinha muito interesse em conhecer os novos carros da Fórmula 1 a partir de 2022. Mas a gente pode perceber que nesse campeonato, apesar da Mercedes ter vencido as primeiras corridas, a Red Bull a partir do GP de Mônaco mudou muito. O motor Honda tem andado muito mais. E claro, o carro da Red Bull, o RB16B, tem tido muito mais pressão aerodinâmica e ao mesmo tempo menos arrasto do que o carro da Mercedes. Não é à toa que a Mercedes é um dos carros que tem menor velocidade de reta ali nos circuitos, tanto no GP de Spielberg quanto no GP do Baku. E dessa forma acaba tendo muita dificuldade, principalmente nessas pistas de alta. Mas quando a gente fala de pistas de baixa também, no GP de Mônaco, na parte de baixo do GP do Baku, a Mercedes também tem muita dificuldade. Ela só consegue andar um pouco melhor nas partes de intermediária e curvas de intermediária e curvas de alta, onde realmente o carro acaba tendo que ter mais aerodinâmica ainda, mais pressão. Só apenas nessas partes a Mercedes tem sido melhor assim, ou talvez igual ao Red Bull. E Lewis Hamilton tem demonstrado uma certa preocupação. Na verdade, ele mesmo é um piloto que sempre dizia que não gostava de simuladores. Entretanto, nessa semana, antes do GP da Áustria de Fórmula 1, ele postou nas suas redes sociais momentos em que ele treinava no simulador. E aparentemente ele treinou e muito para esse GP. E acabou que no GP em si ele não conseguiu fazer muita coisa. A qualificação acabou sendo relativamente um desastre. Ficou só na 4ª colocação, atrás tanto de Max Verstappen quanto de Sérgio Pérez. Isso sem contar com a McLaren, que ficou na 2ª colocação, mesmo utilizando o motor Mercedes no seu carro. Claro, a gente tem que considerar também que Max Verstappen é um ótimo piloto, um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Muita gente acredita que hoje em dia ele já é o melhor piloto da Fórmula 1. Lando Norris também é outro piloto, revelação, piloto extremamente veloz, e Sérgio Pérez nem dá para falar sobre ele, porque é outro piloto também que muita gente quase que louva ele. Então assim, Lewis Hamilton ficar em 4º lugar, realmente galera, não é algo extraordinário, e ainda mais ficando com a Mercedes, que hoje em dia, como a gente sabe, não é o melhor carro do grid. Mas Lewis Hamilton realmente acaba ficando um pouco decepcionado e pedindo até mesmo para sua equipe adicionar novas peças, atualizar o W12 desse ano de 2021. Pedido esse que não foi tão bem aceito assim por Toto Wolff, já que o chefe de equipe da Mercedes já disse que não irá mais focar no W12 da Mercedes desse ano, já que o regulamento de 2022 merece todo o foco, total foco da Mercedes, já que realmente é um regulamento que vai durar por muitos anos na Fórmula 1. E obviamente isso pode acabar gerando uma perda de campeonato nesse ano de 2021 e acabar realmente fazendo com que a Red Bull domine aí esse campeonato até o fim do ano. Inclusive eu fiz mais vídeos sobre isso, onde eu falo sobre Toto Wolff ter dito sobre trocar totalmente o foco para o ano que vem. Claro que depois James Allison desmentiu aí o que os jornalistas haviam dito, que era trocar o foco, que não traria novas atualizações, e disse realmente que a Mercedes vai trazer algumas poucas atualizações no decorrer desse ano, mas atualizações que já haviam sido planejadas desde o início do ano de 2021. Mas se você quiser assistir todos esses vídeos sobre esse assunto especificamente, eu vou deixar todos eles aqui em cima nesse card. Mas o que eu posso dizer sobre Lewis Hamilton e o campeonato de 2021 é que no início do campeonato
campeonato, claro, ele estava à frente de Max Verstappen, mas a partir de Mônaco ele já começou a ter muitas dificuldades, ficando lá na 7ª colocação, e agora ele já está a mais de 20 pontos de distância de Max Verstappen, e que nós sabemos que é uma distância estratosférica dentro da Fórmula 1, e acaba apontando sim para uma perda de campeonato, algo que não acontece há muitos anos na Fórmula 1 com relação a Lewis Hamilton. E como nós sabemos, a última vez que isso aconteceu com ele foi justamente com o Nico Rosberg dentro da própria equipe Mercedes. A gente pode perceber sim que talvez a hegemonia de Lewis Hamilton esteja terminando justamente nesse ano de 2021, esteja começando uma outra era, talvez a era da Red Bull novamente da Fórmula 1 com Max Verstappen. É claro que essa situação específica só vai acontecer se Verstappen continuar ganhando as próximas corridas no decorrer desse ano, mas ainda falta muita corrida pela frente, então não dá para fazer uma previsão extremamente precisa dessa situação, mas o que nós podemos dizer é que sim, Lewis Hamilton perdeu o domínio da Fórmula 1, que antes ele tinha nas suas mãos, de uma forma realmente segura, e agora o domínio aparentemente, pelo menos nesse campeonato, já está nas mãos de Max Verstappen da Red Bull, e aparentemente, pelo menos, se a Mercedes continuar e a Red Bull da mesma forma que estão agora, vai ser muito fácil vencer o campeonato desse ano para a Red Bull e também para Max Verstappen. Mas eu queria saber de você, para quem você torce na Fórmula 1 e quem você acredita que vai ganhar esse campeonato. Você concorda comigo? Você acha que vai ser Max Verstappen ou você acha que Lewis Hamilton e a Mercedes vão conseguir virar o jogo nesse ano? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Como eu já disse, eu gosto muito de Fórmula 1, assisto Fórmula 1 desde quando eu sou criança e por isso eu torço muito pela Fórmula 1. Na verdade, eu tenho uma certa dificuldade em dizer para quem eu torço na Fórmula 1, vamos dizer assim, de uma forma certa. Eu tenho uma certa dificuldade em falar que eu torço para Lewis Hamilton, Max Verstappen ou seja lá quem for, porque eu quero mesmo é ver o pau quebrar. Eu quero ver os caras tentando ultrapassar uns aos outros, batalhando muito para ganhar posições. Isso que eu mais gosto na Fórmula 1. Eu não gosto de torcer por alguém especificamente, não fico triste quando Lewis Hamilton perde e nem feliz quando ele ganha. Eu gosto de ver uma ótima disputa e por isso eu prefiro muito mais, vamos dizer assim, que o piloto que eu tenha afinidade perca, mas com uma ótima batalha, do que ele ganhe com uma corrida monótona. Por exemplo, eu gosto muito mesmo de George Russell, Lando Norris, Ricciardo e Alonso, mas ainda assim eles não ganham corridas, e não é por isso que eu fico triste. É por isso realmente que eu acabo falando ali nos comentários, o pessoal vem encher o saco, falar que eu torço para Lewis Hamilton, e gente, não tem dessa. Eu gosto de ver a Fórmula 1, eu sou um admirador do esporte, um dos caras assim que sou apaixonado mesmo por esse esporte que é a Fórmula 1. Não torço para ninguém, quero ver uma ótima corrida. Agora, eu acredito sim que Lewis Hamilton hoje em dia é o piloto mais completo do grid, não porque ele seja talvez o mais rápido, porque eu não acredito que ele ainda é o mais rápido do grid. Acredito, por exemplo, que Max Verstappen talvez já tenha ultrapassado Lewis Hamilton com relação à rapidez, mas ele é um dos mais experientes, tem mais de 10 anos na Fórmula 1, ou seja, realmente ele não tem a mesma experiência de Max Verstappen, que começou há muito menos tempo. Lewis Hamilton com certeza tem mais facilidade com relação a algumas situações que Max Verstappen ainda não passou. Como nós podemos lembrar, quando Lewis Hamilton tinha a mesma idade de Verstappen na Fórmula 1, ele havia ganhado um campeonato mundial, assim como Max Verstappen talvez ganhe esse ano. E Hamilton cometia muito mais erros do que Verstappen naquela época. Isso não quer dizer que Max Verstappen é mais experiente ou talvez cometa menos erros do que Hamilton hoje em dia. Na verdade, só quer dizer que Lewis Hamilton teve 10 anos para passar aí, desde essa época até os dias de hoje. Já Max Verstappen teve pouquíssimos anos, diferente, claro, de Lewis Hamilton, como já disse. Então, para mim, Hamilton é o mais completo, mas não quer dizer que ele é o mais rápido e muito menos quer dizer que ele vai ser campeão nesse ano ou nos anos que estão chegando aí na Fórmula 1. Mas você pode pensar diferente de mim, inclusive, como eu já disse, comenta aqui embaixo para eu saber tudo que você pensa, para a gente trocar ideia nos comentários de uma forma civilizada. E também, cara, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E ainda tem a possibilidade de você apoiar esse canal e concorrer a itens oficiais da Fórmula 1 por apenas R$5. Para isso é só você acessar aqui embaixo o primeiro comentário fixado e a descrição no Apoia-se. Dessa forma, você concorre a itens oficiais da Fórmula 1 por apenas R$5, muitas vezes itens que valem mais de R$100. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.